Durante muito tempo, o câncer foi visto como algo imprevisível, quase como um destino inevitável que simplesmente aparece na vida das pessoas. Muitas pessoas acreditam que não há nada que possa ser feito para evitar a doença, além de esperar que ela nunca aconteça. No entanto, nas últimas décadas, a ciência começou a revelar algo extremamente importante. Embora nem todos os casos possam ser evitados, uma grande parte deles está ligada ao estilo de vida. Isso significa que escolhas feitas diariamente, muitas vezes pequenas e aparentemente insignificantes, podem influenciar diretamente o risco de desenvolver diversos tipos de câncer ao longo da vida. Essa descoberta mudou profundamente a forma como especialistas encaram a prevenção. Em vez de focar apenas no tratamento, cada vez mais médicos e pesquisadores falam sobre algo igualmente poderoso: reduzir os fatores de risco antes mesmo que a doença apareça. Não se trata de uma fórmula mágica, nem de promessas irreais. Trata-se de entender como o corpo funciona e quais hábitos ajudam a protegê-lo ao longo dos anos. Para compreender melhor isso, primeiro é importante entender, de forma simples, o que realmente é o câncer. Nosso corpo é formado por trilhões de células que trabalham em perfeita organização. Elas crescem, se dividem e moem em um ritmo cuidadosamente controlado. Esse processo garante que tecidos sejam renovados, feridas cicatrizem e órgãos funcionem corretamente. Porém, em alguns momentos, algo pode dar errado nesse sistema. Alterações no material genético das células, o DNA, podem fazer com que elas percam o controle do crescimento. Em vez de se multiplicarem de forma organizada, essas células começam a se dividir sem parar. Quando isso acontece, forma-se um grupo de células anormais que podem invadir tecidos próximos ou até se espalhar para outras partes do corpo. Esse processo é o que conhecemos como câncer. O ponto mais importante é que muitas dessas alterações no DNA não surgem apenas por acaso. Diversos fatores ao longo da vida podem danificar a célula ou aumentar a chance de que esses erros aconteçam. Alguns desses fatores não podem ser controlados, como a genética ou o envelhecimento natural. Conforme o corpo envelhece, as células passam por milhares de divisões e a probabilidade de erros aumenta. Por isso, o câncer é mais comum em pessoas mais velhas. No entanto, muitos outros fatores estão relacionados diretamente ao ambiente e ao estilo de vida. É exatamente nesse ponto que a prevenção começa a fazer diferença. Entre os fatores que mais influenciam o risco de câncer estão hábitos cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Alimentação pobre em nutrientes, sedentarismo, consumo frequente de alimentos ultraprocessados, excesso de peso, tabagismo e consumo elevado de álcool são alguns exemplos. A exposição constante ao sol sem proteção, certos tipos de poluição e até níveis elevados de estresse também podem contribuir para criar um ambiente no corpo mais favorável ao desenvolvimento de doenças. Quando observamos esses fatores em conjunto, algo fica claro. Embora não seja possível controlar tudo, existe uma grande parte da nossa saúde que pode ser influenciada pelas escolhas que fazemos todos os dias. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, podem reduzir inflamações no organismo, fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a lidar melhor com possíveis danos celulares. Um dos aspectos mais importantes nesse processo é a alimentação. Aquilo que colocamos no prato diariamente tem um impacto profundo sobre o funcionamento do corpo. Durante muito tempo, a alimentação foi vista apenas como uma forma de fornecer energia. Hoje sabemos que ela faz muito mais do que isso. Certos alimentos contêm compostos naturais capazes de proteger as células contra danos e ajudar o organismo a manter seu equilíbrio. Frutas, verduras, legumes e grãos integrais são exemplos claros disso. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, substâncias que ajudam a neutralizar moléculas instáveis conhecidas como radicais livres. Esses radicais livres podem danificar estruturas celulares e contribuir para alterações no DNA quando estão presentes em excesso. Ao consumir alimentos naturais regularmente, o corpo recebe ferramentas importantes para combater esse tipo de dano. Alguns alimentos, em especial, têm chamado a atenção de pesquisadores por seus potenciais efeitos protetores. Vegetais como brócolis, couve-flor e repolho contêm compostos que ajudam o organismo a ativar sistemas naturais de desintoxicação. O tomate é rico em licopeno, um antioxidante associado à proteção celular. Frutas vermelhas, como morangos e mirtilos, contêm substâncias anti-inflamatórias potentes.
Alho e cebola também possuem compostos que parecem contribuir para a defesa do organismo. Isso não significa que exista um alimento milagroso capaz de impedir completamente o surgimento do câncer. Na realidade, o que faz diferença é o conjunto da alimentação ao longo do tempo. Uma dieta rica em alimentos naturais cria um ambiente interno mais saudável, reduz processos inflamatórios e ajuda o corpo a manter mecanismos de proteção funcionando corretamente. Por outro lado, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados pode ter o efeito oposto. Esses produtos costumam conter grandes quantidades de açúcar, gorduras refinadas, aditivos químicos e sódio. Muitos deles passam por processos industriais intensos que reduzem o valor nutricional e alteram profundamente sua composição. Quando esses alimentos se tornam a base da alimentação diária, o organismo pode entrar em um estado de inflamação crônica de baixo grau. Esse tipo de inflamação não causa sintomas imediatos, mas ao longo dos anos pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de várias doenças, incluindo certos tipos de câncer. Produtos como embutidos, refrigerantes, salgadinhos industrializados, refeições prontas e doces ultraprocessados são frequentemente citados em estudos sobre saúde pública. O consumo excessivo desses alimentos tem sido associado a um aumento no risco de obesidade e doenças metabólicas. Essas condições, por sua vez, estão relacionadas ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, especialmente que afetam o sistema digestivo. Entre os exemplos mais discutidos está o câncer de intestino, que tem mostrado aumento em várias partes do mundo. Dietas pobres em fibras e ricas em alimentos ultraprocessados parecem contribuir para alterações na microbiota intestinal e no funcionamento do sistema digestivo. Isso pode afetar a forma como o corpo processa substâncias potencialmente nocivas. Outro ponto importante que surge naturalmente quando se fala em alimentação é o peso corporal. O excesso de gordura no organismo não é apenas uma questão estética. O tecido adiposo funciona como um órgão metabolicamente ativo que produz hormônios e substâncias inflamatórias. Quando a quantidade de gordura corporal aumenta muito, esses sinais químicos podem alterar o equilíbrio do corpo. Esse desequilíbrio pode influenciar o risco de diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer. Estudos mostram que o excesso de peso está associado a um risco maior de câncer de mama após a menopausa, câncer de intestino, câncer de fígado, câncer de pâncreas e outros. Isso acontece porque a gordura corporal pode alterar níveis hormonais, aumentar inflamações e afetar a forma como as células respondem a sinais de crescimento. Manter um peso saudável, portanto, não se resume apenas a números na balança. Trata-se de manter o corpo em um estado de funcionamento mais equilibrado. Isso geralmente acontece de forma natural quando a alimentação adequada e atividade física fazem parte da rotina. Mesmo mudanças simples podem começar a produzir efeitos positivos. Reduzir o consumo de bebidas açucaradas, incluir mais alimentos naturais nas refeições, se prestar atenção às porções são passos que ajudam o corpo a encontrar um equilíbrio melhor. Pequenos ajustes feitos de forma consistente ao longo dos anos tendem a produzir resultados muito mais significativos do que mudanças radicais de curto prazo. Quando observamos todos esses aspectos juntos, a alimentação, qualidade dos alimentos e controle do peso corporal, começa a ficar claro que a prevenção não depende de uma única decisão isolada. Ela nasce de um conjunto de escolhas que se acumulam ao longo da vida. E justamente quando começamos a entender o poder dessas escolhas diárias, surge uma pergunta inevitável. Além da alimentação e do peso corporal, que outros hábitos podem fortalecer ainda mais as defesas naturais do corpo contra o desenvolvimento do câncer? Quando começamos a perceber o impacto que as escolhas diárias têm sobre o funcionamento do corpo, algo importante fica claro. A prevenção não acontece em um único momento da vida. Ela se constrói lentamente, ao longo de anos, através de hábitos que se repetem todos os dias. Alimentação e controle do peso corporal são partes importantes dessa equação, mas estão longe de ser os únicos fatores que influenciam a saúde das células. O corpo humano é um sistema complexo e diversos comportamentos cotidianos podem fortalecer ou enfraquecer os mecanismos naturais de proteção contra doenças. Entre esses comportamentos, a atividade física ocupa um papel fundamental. Durante muito tempo, o exercício foi associado principalmente à estética ou ao condicionamento físico. Hoje, porém, pesquisadores entendem que o movimento regular é uma das ferramentas mais poderosas para manter o organismo funcionando de forma equilibrada.
Quando nos movimentamos, uma série de processos internos começa a acontecer. A circulação sanguínea melhora, permitindo que oxigênio e nutrientes cheguem com mais eficiência às células. O metabolismo se torna mais ativo, ajudando o corpo a regular níveis de açúcar, gordura e hormônios. Além disso, o exercício físico contribui para reduzir inflamações no organismo. A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões ou infecções, mas quando se torna crônica pode criar um ambiente menos saudável para as células. Estudos têm mostrado que níveis elevados de inflamação ao longo do tempo estão associados a várias doenças, incluindo alguns tipos de câncer. A prática regular de atividade física ajuda a controlar esse processo, mantendo o corpo em um estado mais equilibrado. Outro benefício importante do movimento está relacionado ao sistema imunológico. Nosso sistema de defesa trabalha constantemente para identificar e eliminar células que apresentam alterações. Na maioria das vezes, essas células anormais são destruídas antes mesmo de causar qualquer problema. A atividade física moderada e regular pode ajudar a fortalecer esse sistema de vigilância natural, tornando o organismo mais eficiente em detectar possíveis ameaças. Isso não significa que seja necessário adotar rotinas intensas de treinamento ou passar horas em academias. Na verdade, muitos estudos mostram que atividades simples já podem trazer benefícios significativos quando praticadas de forma consistente. Caminhadas diárias, andar de bicicleta, nadar, dançar ou até mesmo realizar atividades domésticas que exigem movimento já contribuem para manter o corpo ativo. O mais importante não é a intensidade extrema, mas a regularidade ao longo do tempo. Especialistas em saúde costumam recomendar cerca de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Isso pode parecer muito à primeira vista, mas quando dividido ao longo dos dias torna-se bastante acessível. 30 minutos de caminhada em 5 dias da semana, por exemplo, já atingem esse objetivo. Além disso, muitas pessoas acabam descobrindo que o movimento traz benefícios que vão além da saúde física. O humor melhora, os níveis de energia aumentam e a sensação de bem-estar se torna mais frequente. Enquanto alguns hábitos ajudam a proteger o corpo, outros têm o efeito oposto e aumentam significativamente os riscos para a saúde. Entre todos os fatores associados ao desenvolvimento de câncer, poucos são tão bem documentados quanto o tabagismo. O cigarro contém milhares de substâncias químicas, muitas delas classificadas como carcinogênicas. Quando essas substâncias entram no organismo, podem causar danos diretos ao DNA das células. Esses danos acumulados ao longo do tempo aumentam a probabilidade de que células normais se transformem em células cancerígenas. O câncer de pulmão é o exemplo mais conhecido dessa relação, mas o impacto do tabagismo não se limita apenas aos pulmões. Estudos mostram que fumar também está associado ao câncer de boca, garganta, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e diversos outros órgãos. Além dos efeitos diretos nas células, o cigarro também interfere no funcionamento do sistema imunológico e prejudica a capacidade do corpo de reparar danos celulares. Isso cria um cenário no qual alterações no DNA podem persistir por mais tempo, aumentando as chances de que problemas se desenvolvam. Apesar desses riscos, uma mensagem importante precisa ser destacada. Parar de fumar traz benefícios reais, independentemente da idade ou do tempo que a pessoa tenha fumado. O corpo possui uma impressionante capacidade de recuperação. Com o passar do tempo após a interrupção do tabagismo, o risco de várias doenças começa a diminuir gradualmente. Embora algumas alterações possam ser permanentes, muitas funções do organismo melhoram significativamente quando a exposição a substâncias tóxicas do cigarro deixa de existir. Outro hábito bastante presente na vida social de muitas pessoas é o consumo de álcool. Em pequenas quantidades, de forma ocasional, ele costuma ser encarado como parte de momentos de lazer e convivência. No entanto, quando o consumo se torna frequente ou excessivo, pode trazer consequências importantes para a saúde. O álcool, ao ser metabolizado pelo organismo, gera uma substância chamada acetaldeído, que pode danificar o DNA das células. Além disso, o consumo elevado de bebidas alcoólicas pode irritar tecidos, aumentar processos inflamatórios e interferir na capacidade do corpo de absorver certos nutrientes importantes para a proteção celular. Diversos estudos têm mostrado associações entre o consumo de álcool e o aumento do risco de alguns tipos de câncer, incluindo câncer de fígado, esôfago, boca e mama. O fígado,
em particular, é um órgão fortemente impactado, já que é responsável por metabolizar grande parte do álcool ingerido. O consumo crônico pode levar a inflamações e cicatrizações do tecido hepático, criando condições que favorecem o surgimento de doenças mais graves. Isso não significa que qualquer quantidade de álcool automaticamente cause câncer. O risco está relacionado principalmente à frequência e ao volume consumido ao longo do tempo. Reduzir o consumo ou evitar o excesso pode contribuir para diminuir esses riscos e proteger o organismo. Além de fatores relacionados à alimentação, atividade física e substâncias consumidas, o ambiente também exerce influência importante sobre a saúde das células. Um exemplo claro disso é a exposição ao sol. A luz solar é essencial para a produção de vitamina D e traz diversos benefícios para o bem-estar geral. No entanto, a exposição excessiva à radiação ultravioleta pode causar danos ao DNA das células da pele. Esses danos se acumulam ao longo dos anos, especialmente quando a pele é exposta repetidamente sem proteção adequada. Com o tempo, essas alterações podem levar ao desenvolvimento de câncer de pele, que é um dos tipos mais comuns em diversas partes do mundo. A boa notícia é que medidas simples podem reduzir significativamente esse risco. O uso regular de protetor solar, especialmente em períodos de maior intensidade solar, ajuda a bloquear parte da radiação ultravioleta. O uso de chapéus, roupas que protejam a pele e a busca por sombra durante os horários mais intensos do sol também são estratégias eficazes. Evitar exposição prolongada entre aproximadamente 10 da manhã e 4 da tarde é uma recomendação frequente de especialistas, pois nesse período a radiação ultravioleta costuma atingir níveis mais elevados. Essas medidas não significam evitar completamente o sol, mas sim encontrar formas equilibradas de aproveitar seus benefícios, enquanto se minimizam possíveis danos. Quando observamos todos esses fatores, atividade física, tabagismo, consumo de álcool e exposição solar, fica evidente que a prevenção do câncer não depende de uma única mudança isolada. Ela envolve um conjunto de decisões que moldam o ambiente interno do corpo ao longo dos anos. Cada escolha, por menor que pareça, contribui para criar condições mais favoráveis ou menos favoráveis à saúde celular. Ao adotar hábitos que reduzem inflamações, fortalecem o sistema imunológico e diminuem a exposição a substâncias nocivas, o organismo se torna mais preparado para lidar com possíveis ameaças. No entanto, mesmo quando cuidamos bem do corpo e mantemos um estilo de vida saudável, ainda existe outro aspecto essencial da prevenção que muitas pessoas acabam negligenciando. Esse aspecto não está necessariamente relacionado ao que fazemos todos os dias, mas sim à atenção que damos aos sinais do próprio corpo e à importância de acompanhar nossa saúde ao longo do tempo. É nesse ponto que entram os exames preventivos, o cuidado com o sono e outros fatores silenciosos que podem fazer uma enorme diferença na forma como doenças são detectadas e tratadas. Existe uma ideia bastante comum quando se fala em doenças graves. Muitas pessoas acreditam que, se estiverem se sentindo bem, provavelmente está tudo certo com o corpo. Essa sensação de normalidade pode trazer tranquilidade, mas também pode criar um perigo silencioso. Diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer, podem se desenvolver lentamente durante anos sem causar sintomas claros no início. Quando os sinais mais evidentes finalmente aparecem, em alguns casos a doença já está em um estágio mais avançado. É justamente por isso que a prevenção não depende apenas de hábitos saudáveis no dia a dia, mas também da atenção regular à própria saúde. Entre as estratégias mais importantes nesse processo estão os exames preventivos. Esses exames têm um objetivo simples, mas extremamente poderoso: identificar alterações no organismo antes mesmo que sintomas apareçam. Detectar um problema em estágios iniciais pode fazer uma diferença enorme nas possibilidades de tratamento. Em muitos casos, quando o câncer é identificado precocemente, as chances de controle ou cura aumentam significativamente. O corpo humano possui uma incrível capacidade de adaptação e muitas alterações podem ocorrer silenciosamente. Exames preventivos funcionam como uma forma de observar o que acontece internamente, permitindo que profissionais de saúde identifiquem sinais de alerta que talvez passassem despercebidos. Esse acompanhamento ao longo do tempo cria uma espécie de rede de proteção, aumentando as chances de agir rapidamente caso algo precise de atenção. Alguns exames se tornaram conhecidos justamente por seu papel na detecção precoce de certos tipos de câncer. A mamografia,
por exemplo, é utilizada para identificar alterações nas mamas que podem indicar o desenvolvimento de tumores ainda muito pequenos. Quando detectado cedo, o câncer de mama costuma ter taxas de tratamento muito mais favoráveis. Outro exemplo é o exame de Papa Nicolau, que ajuda a identificar alterações nas células do colo do útero. Muitas vezes essas alterações podem ser tratadas antes mesmo de se transformarem em câncer. Esse tipo de abordagem preventiva mostra como a medicina moderna busca agir antes que o problema se torne mais grave. No caso dos homens, exames relacionados à saúde da próstata também fazem parte das estratégias de acompanhamento recomendadas em determinadas faixas etárias. Da mesma forma, exames que avaliam o intestino, como a colonoscopia, podem identificar pólipos ou pequenas alterações que, com o tempo, poderiam evoluir para câncer se não fossem removidos. Esses exames não existem para gerar preocupação desnecessária, mas sim para oferecer segurança. Quando realizados nos intervalos recomendados por profissionais de saúde, eles permitem acompanhar mudanças no organismo de forma responsável e consciente. Muitas pessoas relatam sentir uma grande sensação de alívio ao saber que estão acompanhando sua saúde de forma ativa. No entanto, a prevenção não se limita apenas aos exames. Existe outro aspecto fundamental da saúde que muitas vezes é subestimado: o sono. Em uma sociedade que valoriza a produtividade constante, dormir bem às vezes é visto como algo secundário. Muitas pessoas sacrificam horas de descanso para cumprir tarefas, trabalhar mais ou lidar com as demandas do dia a dia. O problema é que o sono desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio do organismo. Durante o sono, o corpo realiza uma série de processos de reparo e regulação. Hormônios são ajustados, o sistema imunológico se fortalece e diversas funções metabólicas são reorganizadas. É também nesse período que o organismo realiza parte importante da recuperação celular. Dormir menos do que o necessário por períodos prolongados pode interferir nesses processos e enfraquecer a capacidade natural do corpo de se proteger. Pesquisas têm mostrado que a privação crônica de sono pode afetar o funcionamento do sistema imunológico, reduzir a eficiência de mecanismos de reparo celular e aumentar níveis de inflamação no organismo. Embora o sono por si só não determine se alguém desenvolverá ou não uma doença específica, ele faz parte do conjunto de fatores que influenciam o equilíbrio geral da saúde. Dormir bem não significa apenas quantidade de horas, mas também qualidade de descanso. Criar uma rotina de sono consistente ajuda o corpo a regular seu ritmo biológico. Ir para a cama em horários semelhantes, reduzir o uso de telas antes de dormir e manter um ambiente tranquilo e escuro podem facilitar um descanso mais profundo e restaurador. Outro fator que tem recebido cada vez mais atenção na área da saúde é o impacto do estresse crônico. Sentir estresse em determinados momentos da vida é completamente normal. O corpo humano foi projetado para reagir a desafios e situações difíceis. No entanto, quando o estresse se torna constante e prolongado, ele pode afetar diversas funções do organismo. O estresse crônico pode levar a níveis de certos hormônios, como o cortisol, por períodos longos. Quando esses níveis permanecem elevados, o corpo pode entrar em um estado de alerta contínuo. Esse estado interfere no funcionamento do sistema imunológico, altera padrões de sono e pode contribuir para processos inflamatórios. Além disso, o estresse muitas vezes influencia comportamentos que também afetam a saúde. Pessoas sob pressão constante podem dormir menos, se alimentar de forma menos equilibrada ou reduzir a prática de atividade física. Assim, o estresse acaba se conectando com vários outros fatores que impactam o bem-estar geral. Encontrar formas saudáveis de lidar com as pressões da vida cotidiana pode fazer uma diferença significativa ao longo dos anos. Algumas pessoas encontram equilíbrio por meio de caminhadas ao ar livre, práticas de respiração, meditação ou atividades criativas. Outras encontram apoio em momentos de convivência com amigos e familiares. O importante é reconhecer que cuidar da saúde emocional também faz parte da prevenção. Quando reunimos todos esses elementos, alimentação equilibrada, atividade física, evitar substâncias nocivas, proteção contra exposição excessiva ao sol, acompanhamento médico regular, sono adequado e controle do estresse, percebemos que a prevenção do câncer não depende de um único gesto heróico. Ela é construída pouco a pouco, através de escolhas repetidas ao longo do tempo. Cada uma dessas escolhas influencia o ambiente interno do corpo.
Algumas ajudam a reduzir inflamações, outras fortalecem o sistema imunológico ou diminuem a exposição a substâncias prejudiciais. Juntas, elas criam condições mais favoráveis para que o organismo mantenha seus mecanismos naturais de defesa funcionando de forma eficiente. É importante lembrar que mesmo pessoas que mantêm um estilo de vida saudável ainda podem desenvolver doenças. A biologia humana é complexa e muitos fatores estão envolvidos no surgimento do câncer. No entanto, adotar hábitos saudáveis pode reduzir riscos e aumentar as chances de uma vida mais longa e equilibrada. Talvez o aspecto mais poderoso dessa mensagem seja perceber que grande parte dessas escolhas está ao alcance de todos. Não se trata de mudanças radicais ou impossíveis. Muitas vezes, a prevenção começa com passos simples. Incluir mais alimentos naturais nas refeições, caminhar um pouco mais durante a semana, prestar atenção ao descanso e buscar acompanhamento médico regular. Com o passar do tempo, essas pequenas atitudes se somam e criam um impacto real na saúde. O corpo responde às condições que oferecemos a ele diariamente. Quanto mais favorável for esse ambiente, maiores serão as chances de manter o equilíbrio e proteger as células contra diversos tipos de agressões. No fim das contas, cuidar da saúde não é apenas uma forma de evitar doenças. É também uma maneira de preservar qualidade de vida, energia e bem-estar ao longo dos anos. Cada escolha consciente representa um investimento no futuro do próprio corpo. E embora ninguém possa controlar todos os aspectos da vida, existe algo extremamente valioso em saber que muitas das decisões que tomamos hoje podem ajudar a construir um amanhã mais saudável.